Olá, sou o Dr. Todd Grande. Hoje analisarei o caso do voo 171 da Air India. Primeiro, vou analisar o contexto deste caso, passar para a linha do tempo do incidente e, em seguida, oferecer minha análise. O voo 171 da Air India era um voo internacional de passageiros de Ahmedabad, Índia, para Londres, Inglaterra. A aeronave era um Boeing 787-8 Dreamliner, que foi entregue à Air India em 28 de janeiro de 2014. A Air India enfrentou sua parcela de problemas ao longo dos anos, como dificuldades financeiras e perda de vidas. Em 2010, um voo da Air India ultrapassou a pista e saiu de um penhasco. 158 pessoas morreram. Em 2020, uma aeronave derrapou fora da pista em forte chuva, matando 21 pessoas. A companhia aérea esteve sob controle governamental de 1953 até 2022, quando foi assumida por um conglomerado indiano em um acordo de 2,4 bilhões. A nova gestão tem trabalhado para modernizar a frota e as operações. O Boeing 787 é um jato bimotor de longo alcance com fuselagem larga e eficiência de combustível, desenvolvido pela Boeing. O primeiro voo foi em 2009. Em 2011, a primeira aeronave foi entregue a uma companhia aérea. O programa 787 custou a Boeing 32 bilhões. A empresa precisa vender de 1.300 a 2.000 aeronaves para equilibrar as contas. Neste momento, eles entregaram pouco menos de 1.200 e têm cerca de 1.000 pedidos. O 7878 tem 56,85 metros de comprimento, 60 metros de envergadura e 16,94 metros de altura. O peso máximo de decolagem é de 228.483 kg. A aeronave comporta normalmente 248 passageiros e tem um alcance de 13.527 km. Passando para a cronologia do incidente. Em 12 de junho de 2025, por volta da 1h30 da tarde, o voo 171 da Air India entrou na pista do aeroporto de Ahmedabad. O nome oficial deste aeroporto é Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel. É o sétimo aeroporto mais movimentado da Índia, com mais de 13 milhões de passageiros por ano. O voo 171 tinha a bordo 230 passageiros, 2 pilotos e 10 comissários, num total de 242 pessoas. O destino era o aeroporto de Gatwick, em Londres, Reino Unido, um voo de 4.200 milhas. A aeronave carregava cerca de 33 mil galões de combustível para a viagem de 9 horas e 50 minutos. O avião decolou da pista 23 às 13 horas e 38. Em seguida, o capitão contatou o controle de tráfego aéreo e disse: Mayday. Sem impulso. Perdendo potência, incapaz de subir. Essa foi a única mensagem. A tripulação não respondeu aos chamados do controle de tráfego aéreo. A aeronave atingiu 625 pés de altitude antes de iniciar a descida lenta para uma área populosa a cerca de 1 milha do aeroporto. Não parecia inclinar para baixo ou exibir outros movimentos incomuns. Parecia que o avião estava pousando, mas não sobre um aeroporto. 30 segundos após decolar, o avião colidiu com um dormitório de faculdade médica. Após a colisão, fogo, fumaça e múltiplas explosões eram visíveis. As autoridades indicaram que todos a bordo da aeronave, exceto uma pessoa e várias pessoas no solo, foram mortos. O passageiro que sobreviveu era um britânico de origem indiana de 38 anos chamado Vishwas Kumar Ramesh. Ele podia ser visto andando pela rua logo após o acidente. Autoridades afirmaram que ele teve ferimentos não fatais. Vishwas estava no assento 11A, que é um assento na fila de saída, logo à frente da asa. De uma cama de hospital, ele disse: Quando me levantei, havia corpos por toda parte. Assustado, levantei-me e corri. Pedaços do avião estavam espalhados por toda parte. Fui colocado em uma ambulância e trazido para o hospital. Ele relatou ouvir um barulho alto 30 segundos após a decolagem, então o avião caiu. No momento em que estou fazendo este vídeo, houve muita especulação sobre a causa do acidente, mas é muito cedo para conclusões definitivas. A investigação segue em curso e muitos estão ansiosos para ver o resultado. Análise a seguir. O primeiro acidente fatal com um Boeing 787 foi a perda do voo Air India 182. Houve problemas com incêndios no passado, mas sem mortes. Em janeiro de 2013, todos os 787 foram aterrados por alguns meses até a aprovação de um novo design de bateria.
O 787 envolvido no acidente tinha 41 mil horas de voo, com quase 8 mil decolagens e pousos. Isso é cerca de média para um 787 de sua idade. O capitão tinha bastante experiência, 8.200 horas. O copiloto tinha 1.100 horas. Sobre as possíveis causas do acidente, especialistas fizeram várias observações e desenvolveram algumas teorias. Vamos dar uma olhada em algumas das teorias, juntamente com as evidências que apoiam essas teorias e as evidências que contradizem essas teorias. A principal teoria é que a aeronave não estava configurada para decolar. Especialistas acreditam que a posição dos flaps no trem de pouso poderia ter causado ou contribuído para o acidente. Considerando as evidências que sustentam essa teoria, alguns especialistas argumentaram que os flaps não estavam na posição de decolagem. Pelo contrário, eles estavam retraídos, o que daria menos sustentação para a aeronave. Não ter os flaps implantados para a decolagem seria altamente incomum e extremamente perigoso. O vídeo da aeronave mostra que o trem de pouso nunca foi recolhido, mesmo que o avião tenha atingido 625 pés de altitude. Normalmente, o trem de pouso já deveria ter sido recolhido ou o processo de recolhimento iniciado nesse ponto. Se os especialistas que acreditam nisso estiverem corretos, então a ideia aqui é que o piloto deu a ordem para recolher o trem de pouso ao copiloto. Em resposta, o copiloto recolheu acidentalmente os flaps, então ele ficou confuso sobre quais controles operavam o trem de pouso e quais controles operavam os flaps. Isso explica por que ambos estavam na posição errada. Quanto às evidências que contradizem essa teoria, pode-se argumentar bem que os flaps estavam realmente na posição correta. É difícil afirmar com certeza pelo vídeo granulado da aeronave, mas parece que estavam estendidos. Seria muito incomum para um piloto decolar sem os flaps na posição correta. Um lembrete para implantar os flaps está nas listas de verificação obrigatórias e há um sistema de aviso instalado na aeronave. Dada a vasta experiência na cabine de comando, é improvável que algum tripulante tenha cometido tal erro. É difícil acreditar que qualquer membro da tripulação de voo poderia ter confundido esses dois controles. Não há dois grandes botões vermelhos lado a lado, um para o trem de pouso e outro para os flaps. Em um Boeing 787, os controles estão no pedestal central, mas são distintos, bem rotulados e têm formatos diferentes. Ao analisar a situação do trem de pouso, é possível que o piloto tenha deixado o trem abaixado porque sabia que o avião entraria em contato com o solo. Alternativamente, ele pode não ter tido tempo para se preocupar com o trem de pouso por estar lidando com um problema maior. A segunda teoria sugere que a aeronave teve falha em um dos motores. Essa teoria é apoiada pelo fato de que esse tipo de falha é muito mais comum do que uma falha dupla do motor, outra possível explicação. Além disso, o estrondo alto que foi ouvido pelo passageiro sobrevivente é consistente com uma falha do motor. Quanto às evidências que contradizem essa teoria, um 787 poderia facilmente continuar a decolagem com um motor, e quando um motor falha, geralmente o avião experimenta guinada devido à distribuição desigual da potência. Isso não é evidente no vídeo. A terceira teoria é que ambos os motores da aeronave falharam. Essa teoria é apoiada pelo relato do capitão sobre a perda de potência. A queda do avião, quase como um pouso, é consistente com essa teoria. Ele simplesmente perdeu a potência e estava planando para o chão. Assim como na falha de um único motor, pode haver um estrondo alto na falha de dois motores. Especialistas acreditam que eles poderiam ver e ouvir que a turbina de Arham foi implantada. Este é um gerador de energia de backup de emergência armazenado na fuselagem. Quando implantado, ele gera energia com uma pequena hélice movida a vento, então faz um som distinto. A turbina de Arham se implanta automaticamente em emergências, incluindo quando a aeronave perde energia primária e auxiliar, então ela seria implantada se houvesse uma falha dupla do motor. Possíveis causas para a falha simultânea dos dois motores incluem colisão com pássaros ou impurezas no combustível. Esses são eventos de baixa probabilidade, mas não impossíveis. Contrariando essa teoria está a raridade excepcional desse tipo de falha. Sobre a colisão com o pássaro, não havia fumaça visível saindo dos motores. Geralmente, uma colisão com pássaro causaria fumaça. Considerando a explicação do combustível contaminado, outras aeronaves também poderiam ter sido afetadas, mas não houve relatos consistentes com isso. Ao ponderar as evidências e examinar as várias teorias, qual teoria eu acredito ser mais provável? Na minha opinião, a falha dupla do motor parece ser a explicação mais provável, mas não há como ter certeza,
a investigação quase certamente determinará a causa. Muitos aguardarão ansiosamente os resultados, incluindo pessoas que voam regularmente em Boeing 787. O último item que eu queria discutir aqui é o único sobrevivente. Como mencionei, um passageiro sobreviveu ao acidente. Este é um resultado surpreendente, dado o grau de devastação após a queda do avião. A existência do único sobrevivente fez algumas pessoas questionarem a culpa dele. Não sei o que acontecerá com esse indivíduo em particular, mas em geral, pessoas que sobrevivem a calamidades que mataram todos ao seu redor às vezes experimentam respostas de estresse pós-traumático. Eles podem se questionar por que sobreviveram quando tantos outros não conseguiram. Eu poderia ter feito algo para ajudá-los? Eu mereço viver? Eu sou digno? Agora eu tenho algum tipo de grande responsabilidade porque fui o único sobrevivente? A culpa do sobrevivente tem alguns sintomas: culpa intensa e às vezes vergonha, pesadelos, flashbacks e a repetição do desastre em sua mente, ataques de pânico, uma busca implacável e implacável por significado, uma sensação assustadora de que a própria sobrevivência foi algum tipo de erro, evitando situações ligadas à tragédia, por exemplo, não entrar em um avião novamente, e depressão, luto, desesperança e isolamento. Em uma reviravolta curiosa e cruel, a angústia mental não vem necessariamente do acidente, mas do significado atribuído à sobrevivência. O único sobrevivente agora está sobrecarregado com uma imensa responsabilidade percebida. Eles podem se sentir obrigados a contar a história dos sobreviventes repetidamente, o que força o indivíduo a reviver o trauma. Seu trabalho único, pelo menos em seu modo de pensar, é representar todo o grupo que pereceu. O único sobrevivente é o único que realmente entende o que eles experimentaram, a única voz que pode quebrar o silêncio da morte. A culpa os impulsiona não apenas a fazer com que sua vida valha a pena, mas a fazer com que todas as vidas dos caídos valham a pena. Pode haver um forte sentimento de ter que justificar este presente recebido. Para alguns, não parece um presente, mas sim uma maldição, um obstáculo indesejável e intransponível. Felizmente, a longo prazo, muitos que sentem a culpa do sobrevivente conseguem se recuperar significativamente. Eles aprendem que a culpa não é um sinal de fraqueza, mas sim uma expressão de empatia. A dor segue em segundo plano. Será o companheiro deles para a vida, mas não os define ou controla mais. Esses são meus pensamentos sobre o voo Air India 171. Obrigado por assistir. Falo com você em breve.